Você já se perguntou como tantas pessoas rezam, frequentam a igreja e ainda assim se sentem cada vez mais distantes de Deus? O que parece devoção, muitas vezes esconde um erro espiritual silencioso e perigosíssimo. Santa Faustina Kowalska, a grande mensageira da Divina Misericórdia, viu esse erro com clareza sobrenatural. Em suas visões, Jesus revelou por que tantas almas se perdem não por ódio a Deus, mas por uma confiança mal colocada. O que ela viu é um alerta direto para o nosso tempo e pode decidir o destino eterno de quem ignora esse aviso. Santa Faustina não recebeu revelações para assustar, mas para despertar. Em seu diário, Jesus começou a mostrar a ela algo que a entristecia profundamente. Muitas almas rezavam, falavam de misericórdia, invocavam o nome de Deus, mas mantinham o coração fechado para a conversão verdadeira. O erro espiritual que ela viu não era um pecado escandaloso aos olhos humanos, mas algo muito mais sutil: a falsa confiança. Jesus explicou a Faustina que inúmeras almas se apoiam apenas na ideia de que Deus é misericordioso, usando essa verdade como um escudo para não mudar de vida. Elas não rejeitam Deus abertamente, pelo contrário, falam dele com frequência. Mas, no fundo, adiam o arrependimento sincero, empurram a conversão para depois e continuam vivendo da mesma forma, acreditando que a misericórdia divina tudo cobre, independentemente da disposição do coração. Em uma de suas visões, Faustina viu almas se aproximando de Jesus cheias de palavras piedosas, mas vazias de contrição. Elas esperavam acolhimento automático, quase como um direito adquirido. Jesus, porém, revelou algo chocante: a misericórdia não age onde não há verdade. Não porque Deus se recuse a amar, mas porque a alma não permite que esse amor a transforme. O erro espiritual, portanto, não é confiar demais em Deus, é confiar sem conversão. É transformar a misericórdia em desculpa. Jesus disse a Faustina que esse tipo de alma se afasta dele, não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro, perde o temor saudável de ofender a Deus. Depois, perde a sensibilidade ao pecado. Por fim, passa a chamar de fraqueza humana aquilo que já se tornou hábito espiritual doentio. Faustina viu que muitas dessas almas continuam frequentando a igreja, rezando mecanicamente e até aconselhando outras pessoas. Externamente, parecem firmes. Internamente, porém, vivem uma fé anestesiada. Jesus mostrou que esse estado é mais perigoso do que a queda visível, porque impede o arrependimento. Quem caiu, sabe que caiu. Quem vive nessa ilusão acredita que está de pé. Em uma revelação particularmente dolorosa, Faustina testemunhou almas que só perceberam esse erro após a morte. Elas clamavam pela misericórdia que sempre invocaram em vida, mas descobriram tarde demais que nunca a deixaram agir. Não porque Deus as rejeitou, mas porque passaram a vida inteira fechando as portas do coração, enquanto diziam confiar plenamente nele. Essa revelação fez Faustina compreender algo essencial. A divina misericórdia não substitui a conversão, ela a exige. Jesus foi claro ao dizer que sua misericórdia é um oceano infinito, mas só pode ser acolhida por quem entra nele com humildade e verdade. Onde não há arrependimento real, a misericórdia permanece à porta, esperando. Quanto mais Jesus revelava esse erro espiritual a Santa Faustina, mais ela compreendia por que tantas almas se sentem vazias, mesmo vivendo uma vida religiosa exterior. Ele mostrou
que a falsa confiança gera uma cegueira progressiva. A alma já não percebe quando se afasta de Deus, porque confunde paz emocional com paz espiritual. E essa confusão tem consequências profundas no mundo invisível. Faustina viu que, quando uma alma começa a usar a misericórdia como desculpa para não mudar, algo se quebra silenciosamente. A verdade interior. A consciência vai se acomodando. Aquilo que antes causava inquietação passa a parecer normal. Pequenos pecados deixam de ser combatidos, más inclinações deixam de ser resistidas. E o coração entra num estado que Jesus chamou de tibieza espiritual, morno, acomodado, satisfeito consigo mesmo. Em uma visão marcante, Jesus mostrou a Faustina almas que diziam amá-lo, mas que evitavam qualquer sacrifício real. Elas rezavam, mas não se corrigiam. Pediam graças, mas não abandonavam aquilo que sabiam desagradar a Deus. O Senhor revelou que esse estado entristece mais seu coração do que o pecado cometido por fraqueza, porque nasce da falta de verdade. Jesus explicou que a misericórdia não é um anestésico para a consciência, mas um remédio que cura, e todo remédio exige que o doente reconheça a própria doença. Quando a alma se recusa a reconhecer suas faltas, a graça não encontra espaço para agir, não porque seja fraca, mas porque respeita a liberdade humana. Faustina também viu como esse erro afeta o momento da morte. Almas que viveram nessa falsa segurança chegam diante de Deus confusas. Elas não entendem por que sentem medo, porque não experimentam a paz que esperavam. Muitas acreditavam que bastaria mencionar a misericórdia no último instante, mas Jesus revelou que a forma como a alma vive prepara, ou não, esse encontro final. Em suas visões, Faustina percebeu que essas almas não foram enganadas por Deus, mas por si mesmas. Elas ouviram inúmeras vezes o chamado à conversão, mas sempre responderam, depois. E o depois se tornou um hábito espiritual fatal. Jesus mostrou que o adiamento constante endurece o coração mais do que o pecado aberto. A consequência mais trágica desse erro espiritual não é uma punição imediata, mas a perda da sensibilidade. A alma já não chora seus pecados, já não luta, já não se levanta. E quando a graça toca, ela responde com indiferença. Faustina viu que esse estado é o terreno mais fértil para o afastamento definitivo de Deus. Não por rebeldia, mas por negligência espiritual. Essas visões levaram Santa Faustina a rezar com urgência pelas almas que vivem essa ilusão. Ela compreendeu que o maior perigo não é cair, mas achar que não precisa se levantar. E foi por isso que Jesus lhe confiou uma missão clara: anunciar a misericórdia unida à verdade, jamais separadas. Depois de mostrar a gravidade desse erro espiritual, Jesus revelou a Santa Faustina que nenhuma alma está perdida enquanto ainda busca a verdade com humildade. O antídoto para essa falsa confiança não é o medo, mas a sinceridade interior. Ele disse que a misericórdia se derrama com força total sobre a alma que reconhece sua miséria sem desculpas, sem máscaras e sem adiamentos. Faustina escreveu que Jesus insistia em algo simples, mas profundamente exigente. A alma deve se apresentar diante de Deus como realmente é, e não como imagina ser. Muitos dizem, Senhor, eu confio, mas continuam fugindo daquilo que o próprio Deus já lhes pediu para abandonar. Essa contradição interior cria um bloqueio espiritual que só é rompido pela humildade verdadeira.
Em uma revelação consoladora, Jesus mostrou que mesmo a alma mais fraca pode agradá-lo se tiver o desejo sincero de mudar. Ele explicou que não exige perfeição imediata, mas combate diário. Cair não afasta a alma de Deus. Permanecer no erro sem luta, sim. Foi por isso que ele pediu a Faustina que ensinasse as almas a não se esconderem atrás de palavras piedosas, mas a entrarem num diálogo honesto com a própria consciência. Faustina aprendeu que a confiança correta não diz Deus vai entender tudo, mas sim, Deus me ama demais para me deixar como estou. Essa diferença transforma completamente a vida espiritual. A alma deixa de negociar com Deus e passa a caminhar com Ele. A oração deixa de ser um refúgio confortável e se torna um lugar de transformação real. Jesus também revelou que o tempo presente é um dom decisivo. O erro de adiar a conversão é um dos mais perigosos, porque cria a ilusão de que sempre haverá outra oportunidade. Faustina viu que o depois é uma das armas mais silenciosas contra a alma. Deus chama-no hoje. A graça age no agora. E cada resposta adiada enfraquece a sensibilidade espiritual. No fim, Santa Faustina compreendeu que a verdadeira mensagem da divina misericórdia não é permissividade, mas esperança. Esperança para quem luta, para quem reconhece suas quedas e deseja recomeçar. Jesus lhe disse que prefere uma alma ferida, mas sincera, a uma alma aparentemente correta, porém cheia de justificativas. Esse é o aviso que atravessa o tempo. Confiar em Deus não é usar sua misericórdia como escudo contra a mudança, mas como força para mudar. Quem entende isso se aproxima de Deus de verdade. Quem ignora corre o risco de viver uma fé exterior, enquanto o coração se afasta lentamente. Que esse alerta de Santa Faustina leve cada um de nós a uma confiança viva, humilde e transformadora. Aquela que não afasta a alma de Deus, mas a conduz diretamente ao seu coração.